Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Hoje tem Palmeiras e Remo pelo Campeonato Brasileiro. Aqui eu separei um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do nosso Verdão. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor palmeirense. Bora pro vídeo. Quero ver a visão além do alcance. Não é da sua época, mas você sabe o que é a visão da... Ah, é? Chegou assim, né? Ah, bom, que maravilha. Você só é jovem, mas mentalmente tem uma ideia... É que hoje em dia eu tô tentando. Pra mim, eu sei que daí não é o Celso, mas muita gente tá assim, é 6'7", é farmar a aura, entendeu? Olha lá, são os meus moleques. Celso Ardegui, no F-Show, farmando aura o tempo inteiro. Olha lá, ele é alfa, meu, ele é alfa. Meu, impressionante. Você faz aquele negócio assim também? 6'7". Eu descobri isso porque eu vi o Jorginho fazendo com a filha dele. assim? Foi quando eu descobri o 6'7". Tá bom. Celso, quem você acha, olhando a rodada, Palmeiras e Flamengo, quando acabar a rodada, estão com a mesma distância de pontos? O Palmeiras abriu ou o Flamengo tirou? O que você acha que é a probabilidade maior nessa rodada? A maior probabilidade é que a gente tenha a mesma distância para... Você acha que os dois ganham? Eu acho que os dois vencem. Eu acho que os dois vencem. Obviamente, imagino a vitória do Palmeiras um pouco mais protocolar em relação à vitória do Flamengo, ainda que o Remo tenha... Eu não vou nem dizer que é um viés de alta, mas ainda que o Remo esteja um pouco mais organizado do que já esteve em outros momentos da competição, eu acho que o Palmeiras tem qualidade técnica de sobra para vencer e vencer bem o clube do Remo, ainda que jogando fora de casa, no Mangueirão, onde o Palmeiras, obviamente, vai enfrentar alguma resistência por parte da torcida, que a gente viu, eu acompanhei de perto, fiz vários jogos do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, a torcida do Remo, ela faz a diferença, mas o Palmeiras é um time absolutamente preparado para esses momentos de pressão. Em relação ao Flamengo, eu, assim, acho que em termos de repertório é difícil. Eu não me lembro o último treinador que chegou e conseguiu, em tão pouco tempo, colocar tanto repertório em um único elenco. É claro que facilita muito o trabalho, porque o elenco ele é muito qualificado, mas quando você para pensar que o Flamengo é capaz de engolir o Independente Medellín como engoliu, com e sem bola, o Flamengo é capaz de baixar em vários momentos, negociar a posse de bola e amassar os adversários como amassa em contra-ataque. É claro que você vai pegar o recorte recente, vai falar do Vasco, que o Flamengo não soube tão bem negociar esses jogos. Eu acredito piamente que o Flamengo vai vencer o Grêmio, talvez com um pouco mais de dificuldade em relação à dificuldade do Palmeiras contra o Remo, mas vence. É muito repertório, são muitos jogadores, é muita qualidade técnica para pouco metro quadrado dentro de campo e, assim, a ideia do treinador, ela hoje é completamente compreendida pelos jogadores. Para mim não tem, assim, não me lembro, o Birner pode até me ajudar, vocês, não me lembro de um técnico que conseguiu chegar e mudar a cara do time como ele mudou. Só tem uma dificuldade. Tem uma coisa piorou demais. A bola aérea defensiva do Flamengo. Perfeito. Caiu demais em comparado ao período Felipe Luiz. O Flamengo tem tomado alguns gols bobos de cabeça. Não foi só no Clássico que isso aconteceu, mas eu assino embaixo do que você disse. Ele ganhou um repertório muito grande, ele herda um jeito de jogar do Felipe Luiz, ele transforma isso num time que tem mais jeitos de criar, mais jeitos de construir, que aceita mais, inclusive, baixar as linhas e, como você disse, amassar os adversários no contra-ataque, que o Felipe Luiz era pressão, 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 pressão. Eu acho que isso acabava até cansando mais os jogadores. Sim. E você perde um pouco a referência. Você está todo momento fazendo os mesmos movimentos. Agora não, agora você está fazendo movimentos diferentes. Isso confunde o seu adversário. Agora, isso é um grande problema no começo da temporada com o Felipe Luiz também, um time muito cansado, né? Se falava, mas é porque a pré-temporada foi muito prejudicada. Sempre se falava dessa pré-temporada, mas chegou um momento que não dava mais para falar de uma pré-temporada que prejudicou a parte física do time. E eu acho que o técnico, ele em algum momento precisava perceber que não era mais jogo para você preparar a equipe, era jogo para você ganhar, para voltar a ter paz. E o Felipe insistiu. É um treinador jovem, vai aprender bastante, é extremamente promissor. Tá tudo bem, o Flamengo parece que ganhou na troca. A gente só vai saber mesmo, porque no final das contas o que vale para a torcida é o resultado. Se ganhar o pentacampeonato da Libertadores, se ganhar o Campeonato Brasileiro, como o Felipe conseguiu, né? Até esse momento eu concordo, há muito acréscimo de ideias de jogo e de opções. Só que o jogo é muito mais difícil do Flamengo do que o jogo do Palmeiras. Não que o jogo do Palmeiras seja favas contadas, o ambiente ali, o Celso falou, é loucura, a torcida do Remo é uma torcida fanática, claro. O time está no momento de alguma ascensão, a ascensão possível, e o Palmeiras não vem jogando bem. Só que o Palmeiras, mesmo quando não joga bem, é muito difícil de ser vencido. Né? Quando é o Grêmio, tem mais de onde tirar do que o Flamengo, e vai pegar um Flamengo
um pouco cansado por causa da Libertadores. Celso, eu vi que você pegou a ar aí, mas a gente tem uma tela, né? E eu já vou fazer contigo, que é sobre a invencibilidade. É um tema interessante, porque os dois times estão muito bem, uma sequência de invencibilidade, vamos colocar... Eu já cortei o Celso. Vamos lá, imbatíveis, Palmeiras e Flamengo em seus períodos de invencibilidade. 81% de aproveitamento Palmeiras, 85% o Flamengo. 14 jogos o período do Palmeiras, com 10 vitórias e 4 empates. 9 jogos, 7 vitórias e 2 empates. E aí eu jogo pra vocês como é a vida no esporte, né? A gente tava falando até lá na hora da briga do Real Madrid e o Birman passou essa coisa da pressão, né? A gente tá falando de dois times de super excelência, em que os caras, justamente por um incomodar o outro, não podem falhar, né? Assim, eu tô invicto, eu tô ganhando. Mas se eu perder ou eu empatar e o outro ganhar, já vira um bololô, já inverte quem tem melhor aproveitamento. Como é que você emparelha essa disputa de excelência de Palmeiras e Flamengo? Acho que o Flamengo é favorito a ganhar o título do Campeonato Brasileiro, porque acho que o Flamengo ele tem um elenco melhor, o Flamengo ele tem mais repertório hoje exatamente às 9h29 do dia 8, o Flamengo tem mais repertório do que o Palmeiras. Isso pode mudar, obviamente, e tem uma parada para a Copa do Mundo que costuma mudar os campeonatos brasileiros. O Palmeiras sabe muito bem disso em 2018. O Flamengo costuma fazer sua janela mais cara e pesada, agressiva, no meio do ano. Então, agora, para mim, independentemente do que eu acabei de falar, eu acho que esse Campeonato Brasileiro vai ser definido pelo momento de oscilação do Flamengo. Porque é certo que o Flamengo vai oscilar. É praticamente impossível que um time faça uma campanha como uma campanha perfeita, uma campanha impecável. Assim como o Palmeiras está oscilando agora. A diferença do Palmeiras, o Palmeiras oscila e vence. O Flamengo, quando oscilar, vencerá ou não? Se o Flamengo oscilar e não vencer, eu acho que o título é do Palmeiras. Eu acho que vai chegar esse momento. Eu tenho plena consciência disso. Até porque se esse momento não chegar, os 95, 96 pontos que o Vitor Birner falou, eles provavelmente vão acontecer com o Flamengo. Eu acho que isso vai decidir o campeonato. O Palmeiras já está no seu momento de oscilação. A gente vai lembrar e pensar nos últimos anos do Abel e tem, de certa forma, até um padrão. O Palmeiras ele passa a crescer nessa reta final de ano. Vamos falar assim, no segundo semestre o Palmeiras costuma crescer. O ano passado, em que foi um ano de futebol pobre do Palmeiras, os melhores 2 meses, e para mim os melhores 2 meses da era Abel aconteceram justamente nesse segundo semestre. Um pouquinho antes da final da Libertadores. Um pouquinho antes da final da Libertadores. Perfeito. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele está muito mais para o Flamengo do que para o Palmeiras, e isso a gente vai até olhar na tabela e talvez gere um estranhamento, mas ele será decidido só no momento de oscilação do Flamengo. Se o Flamengo oscilar e vencer, o Flamengo será campeão brasileiro, sem dúvida nenhuma. Birner, você concorda que existe isso, ou que, pelo que aconteceu no ano passado, conseguimos ter uma ideia de um time que oscila mais, oscila menos, ou o momento em que aquela equipe pode subir de rendimento, como o Palmeiras mesmo, que nos últimos anos, quando vai chegando nessa parte final, oscila muito ali em agosto, setembro, mas depois começa a subir. Você acha que isso pode, sim, ditar essa visão que nós temos de campeonato? Acho que sim. Eu concordo muito com o Celso. O Flamengo é o principal candidato ao título por causa do seu elenco, num torneio de regularidade, e depois a tabela vai espremer as equipes, porque elas vão chegar em mata-mata de Libertadores, e a Libertadores é mais fácil que o Brasileiro e maior. Ou seja, se perguntar para qualquer torcedor, ele prefere ganhar Libertadores em vez do Campeonato Brasileiro, e eu entendo, os treinadores acabam priorizando. Outra coisa que para mim pesou ano passado, o Palmeiras, concordo com o Celso, futebol pobre, e em um momento ali no jogo contra o Ceará, quando entra o Flaco Lopes e começa a jogar com o Vitor Roque, o time começa a voar. O Abel tinha tentado várias coisas que não funcionavam, né? E isso durou ali 2 meses, mais ou menos, quando o Palmeiras jogou o melhor futebol do Brasil. E para azar do Palmeiras, houve um declínio pouco antes da final da Libertadores, quando ele tropeça contra equipes pequenas do Brasileiro, perde o Brasileiro e faz uma final ruim de Libertadores contra o Flamengo, que por ter um elenco maior, consegue sustentar melhor as fases difíceis. Se você tem um jogador em má fase, vamos supor que o Flaco Lopes tem uma má fase. Vamos supor que o Vitor Roque demore mais para se recuperar. Se o Flamengo perde um atacante do lado de campo, perde um centroavante, perde o Jorginho, perde o Arrascaeta, ele tem como gerenciar essa situação, porque ele sempre vai ter um elenco e um time muito superior aos outros no Campeonato Brasileiro. Então, a perda do título de uma dessas 2 equipes, que são as únicas candidatas nesse momento, a não ser que a janela de transferências seja muito atípica e transforme isso em outro clube, depende muito mais do que o Flamengo não fizer do que propriamente daquilo que o Palmeiras vai conseguir fazer. Informação envolvendo Palmeiras e Botafogo, a gente vai acessar o espn.com.br.
O zagueiro Alexander Barbosa entrou em campo pelo Botafogo contra o Racing na última quarta-feira pela Conmebol Sul-Americana, já vendido ao Palmeiras, né? Aí no texto está entre aspas. O contrato que selou a ida do argentino ao Verdão foi feito no dia 1º de maio. Como mostrou a ESPN ontem, o Palmeiras agora aguarda apenas a autorização da Justiça do Rio de Janeiro para anunciar o reforço depois que o Glorioso enviou o pedido ao Poder Judiciário para liberar a venda do defensor. De acordo com o documento apresentado pela SAF da equipe carioca ao tribunal, a negociação foi fechada por 18 milhões de reais, divididos em 4 parcelas que serão quitadas até dezembro de 2027. Como Barbosa só será atleta alviverde em julho, ele ainda poderá continuar jogando pelo Botafogo. No entanto, a equipe carioca terá de controlar sua utilização no Campeonato Brasileiro para não ter a transferência cancelada. Até o momento, o argentino soma 10 participações pelo Glorioso na Série A. O contrato, por sua vez, estabelece que, caso ele faça 12 partidas no torneio, o alviverde pode optar por cancelar a compra. Além disso, o Fogão teria que devolver o valor da primeira parcela no valor de 5,5 milhões de reais, que, de acordo com o contrato, deveria ter sido paga até a última segunda-feira. Nossa. 11? Não pode ter 12, então ele joga mais Isso. um jogo. Seria isso, né? Mas acho que quando o cara fala se chegar a 12 eu posso cancelar, ele já está dizendo, não põe mais, Não né? põe mais. Porque, Ou joga uma partida só e pronto, né? Para dar tchau pro torcedor. É o famoso despedida. Muito breve, contratação estratégica, zagueiro canhoto, melhora a jogada aérea que do Palmeiras, que já é muito forte, vai ganhar mais força ainda, jogador físico, bem posicionado. O Palmeiras não tem um jogador, para mim, desse nível na posição. Quando a gente olha as características de jogo do Abel, contratação estratégica, como foram também as do Marlon Freitas e do Arias. Celso? Perfeito. Eu tenho uma pergunta para o Vitor Birner. Vai ter que escalar a montanha ou chega titular? Porque eu acho que ele vai ter que escalar a montanha. Pela gestão do Abel do elenco, sim. Vai, com certeza. O Abel já tentou muito o zagueiro canhoto. O Guardiola fez o zagueiro canhoto ficar na moda, né? Assim como o Guardiola fez o atacante nórdico ficar na moda. O Guardiola, ele lança modas no futebol e eu acho isso espetacular. O zagueiro canhoto tem uma explicação muito simples, é para ele dar mais amplitude na hora do passe. Única e exclusivamente por isso. O Abel procurou esse zagueiro canhoto no Mikael, não encontrou. E agora ele busca um zagueiro que é absolutamente, assim, ele tem a qualidade que precisa na saída de bola. A cara do Abel. Ele é a cara do Abel e ele é a cara das últimas contratações do Palmeiras. Dito isso, acho que se fosse em 2025, o Murilo ele sairia do time muito fácil. Em 2026, eu acho que ele vai ter que escalar a montanha. O único jogador que não precisou escalar a montanha... Uma coisinha, assim, uma coisa, um tinho, uma coisa curta, assim. Eu não sei. O único jogador que não escalou montanha com o Abel foi o Marlon Freitas, porque não tinha outro jogador para colocar. E o Estevão quando subiu? E o Estevão... o Estevão. Mas o Hendrick escalou a montanha. O Hendrick escalou o Everest. Foi mesmo. Demorou até para deixar escalar. O Barbosa, ele chega a dar um pulinho. Ô, Murilo. E só o detalhe da comparação Palmeiras com o Flamengo, falando sobre Libertadores, o Palmeiras, bem trabalhado, com os seus jogadores principais à disposição, briga com o Flamengo, time titular, sem nenhum problema, olhando as suas valias de jogada aérea. Vai parar de falar do melhor elenco do Brasil com tranquilidade? Não, o melhor elenco continua sendo do Flamengo sobrando. Tá. Agora, o time titular, aí eu já acho que tem briga. E depois, quando tiver a janela de transferência do meio do ano também, o que é que vai ser desse time do Flamengo? Imagina. É isso. Hoje, né, tô falando, acho que o Flamengo vai gastar. Ela fica muito clara quando sai, por exemplo, o exemplo que o Birner usou, o Palmeiras saiu o Vitor Roque e vem o Sousa, né, que está longe de ser, por exemplo, um Bruno Henrique, que é o substituto em tese do Pedro. Acho que a gente pode parar por aí nas comparações, porque depois, se a gente for a fundo nas posições, e ainda mais o Flamengo nessa temporada encontrou, entre aspas, um Everton Araújo, mas você olha, tem Jorginho, tem Paquetá, se estiver muito ruim, pode colocar o Saúl. Aí tem o Lino, mas ele não está bem, sai o Lino. Mas ele faz o gol do título do Campeonato Brasileiro. Tem isso. Fácil não é para você ter essa comparação. E detalhe, isso é um mérito do Flamengo. Muito mérito do Flamengo. Claro. E a janela de meio do ano, cada vez mais, ela está desequilibrando o futebol brasileiro em relação à América do Sul como um todo. Porque antigamente, né, a primeira janela era uma janela de reforço, você reforçava o seu clube e no meio do ano você ajustava. Agora, a diferença econômica, obviamente, do Brasil para os países da América do Sul, ela já cresceu. E o quanto se paga, eu não vou falar a diferença econômica do Brasil para a Europa, porque isso, né, ainda é gigante, mas o quanto se paga no Brasil não está mais tão distante em relação à Europa. E isso está fazendo com que esses clubes possam despontar cada vez mais. Então, você vai olhar, por exemplo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro,
Eu tenho certeza que o Cruzeiro vai dar um salto gigante, porque se tem uma coisa que está ferindo. Escalação do Palmeiras contra o Remo tem a ausência que chama atenção. O Palmeiras deve ter mudança na escalação para enfrentar o Remo neste domingo pelo Brasileirão. Arthur foi diagnosticado com edema muscular e a tendência é que Jeff Té entre no time titular no Mangueirão. Essas foram as notícias do nosso Verdão. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Até a próxima notícia do nosso Palmeiras.